Logo nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, Adriana finalmente consegue um emprego no restaurante de Laurentino. Mas o primeiro dia de trabalho já começa com uma grande humilhação. Enquanto comemora a oportunidade ao lado de Nancy e Joel, Laurentino avisa que um casal acabou de chegar e precisa ser atendido. Ao se aproximar da mesa, Adriana se surpreende ao encontrar Pedro e Bruna. Pedro fica visivelmente abalado ao vê-la, mas Bruna faz questão de transformar a situação em um escândalo. Em voz alta, ela debocha da rival, diz que jamais aceitaria ser servida por uma ex-presidiária e passa a ofendê-la diante de todos os clientes. O restaurante inteiro fica em silêncio, enquanto Adriana tenta conter a emoção para não perder o emprego. Pedro repreende Bruna e pede que ela pare, mas ela continua provocando Adriana, insinuando que ela aprendeu a servir pessoas na cadeia. Mesmo profundamente humilhada, Adriana decide manter a calma e pergunta se Nancy pode assumir aquela mesa. Pedro não permite e diz que ela deve continuar fazendo seu trabalho normalmente. Revoltada, Bruna vai até o banheiro e de lá, liga imediatamente para Carmita. Ela conta que Adriana conseguiu um emprego e exige que a mãe avise Pilar para acabar com aquela oportunidade. Carmita adora a notícia e garante que Pilar fará a rival ser demitida. Enquanto isso, Carmita chega à mansão justamente quando Edivaldo entrega algumas correspondências para Pilar. Entre elas existe uma carta enviada por Heitor Brandão. Yuri percebe o remetente, fica completamente intrigado e entende que aquela correspondência pode mudar tudo. Ao mesmo tempo em que Carmita conta para Pilar sobre o novo emprego de Adriana, a vilã promete que fará de tudo para destruir aquela conquista. Aproveitando a distração das duas, Yuri consegue pegar a carta escondido e corre para o banheiro. Com medo de ser descoberto, ele abre o envelope, fotografa todas as páginas e envia as imagens para Adriana antes de devolver tudo ao lugar. No restaurante, Adriana recebe as fotos da carta e fica completamente chocada ao descobrir que Heitor, filho de Arthur, está vivo e voltará ao Brasil naquele mesmo dia. Nancy também fica surpresa ao perceber que a carta traz um telefone para contato. Sem perder tempo, Adriana decide ligar imediatamente. Do outro lado da linha, Heitor atende e confirma sua identidade. Ela se apresenta como a viúva de Arthur, explica que precisa conversar com ele e pede um encontro assim que ele desembarcar no Brasil. Heitor demonstra conhecer toda a história envolvendo ela e promete procurá-la assim que chegar. Ao encerrar a ligação, Adriana sente que aquela notícia pode mudar completamente o rumo de sua vida. Pouco depois, Laurentino pede que Adriana atenda outra mesa. Ao se aproximar, ela encontra Pilar acompanhada de Diná. Desconfiada, Adriana acredita que as duas foram até o restaurante para criar mais problemas, mas resolve agir profissionalmente. Enquanto ela se afasta para buscar o pedido, Pilar entrega discretamente uma joia caríssima para Diná e explica exatamente o que deve ser feito. Quando Adriana retorna para tirar as dúvidas sobre o cardápio, Diná aproveita um momento de distração e coloca a joia escondida no bolso do uniforme da garçonete. Porém, do outro lado da rua, Yuri acompanha toda a movimentação de dentro do carro e registra exatamente o instante em que a empregada arma a situação. Logo em seguida, Pilar inicia um verdadeiro espetáculo. Ela afirma que sua joia desapareceu e acusa Adriana diante de todos os clientes. Laurentino, Nancy, Joel e os demais funcionários ficam assustados quando Pilar aponta diretamente para o bolso da garçonete. Adriana garante que é inocente, mas ao retirar o objeto do bolso também fica completamente surpresa. Pilar exige sua demissão imediata e ameaça chamar a polícia. Antes que a situação saia do controle, Yuri entrega discretamente seu celular para Laurentino. Ao olhar as imagens, o dono do restaurante descobre toda a armação. Com tranquilidade, ele afirma que o estabelecimento possui câmeras de segurança capazes de mostrar exatamente o que aconteceu. Ao ouvir isso, Pilar e Diná entram em desespero. Com medo de serem desmascaradas, as duas desistem de chamar a polícia e deixam o restaurante humilhadas. Antes de ir embora, Pilar ainda ameaça Adriana, dizendo que ela voltará para a prisão, mas recebe uma resposta firme. Adriana promete recuperar tudo que lhe pertence, incluindo a herança, a joalheria, as propriedades e até a liberdade da vilã. Pilar perde completamente o controle quando Adriana ainda brinca dizendo que pretende ficar até com a cachorrinha Maria Antonieta. Pouco tempo depois, Adriana finalmente encontra Heitor pessoalmente. Ainda emocionada por vê-lo vivo, ela afirma que jamais faria qualquer mal a Arthur e garante que foi vítima de uma grande armação. Heitor revela que investigou toda a situação antes de voltar ao Brasil e descobriu quem realmente são Pilar e Ulisses. Sem hesitar, ele declara que ficará ao lado de Adriana para ajudá-la a recuperar tudo que lhe foi tirado.
Os dois então começam a elaborar um plano para surpreender toda a família Brandão. Heitor pede apenas uma condição: Adriana deverá vestir exatamente o mesmo vestido de noiva usado em seu casamento com Arthur. Sem entender completamente o motivo, ela aceita participar da surpresa. Enquanto isso, Pilar reúne toda a família na mansão após receber uma misteriosa mensagem informando que haveria novidades sobre o desaparecimento de Heitor. Cada um cria uma teoria diferente, mas Pilar demonstra nervosismo ao imaginar que o sobrinho possa estar vivo e reivindicar toda a fortuna da família. De repente, Adriana invade a mansão usando o vestido de noiva. Todos ficam chocados, enquanto Pilar perde a paciência e exige que chamem a polícia. Mesmo sendo insultada e humilhada mais uma vez pela vilã, Adriana permanece em silêncio, aguardando apenas o momento certo para revelar o verdadeiro motivo de sua presença. No instante seguinte, a porta da mansão se abre e Heitor aparece vestido como um noivo, deixando toda a família completamente paralisada ao perceber que ele está vivo. A entrada de Heitor deixa todos os Brandão em estado de choque. Pilar mal consegue acreditar no que está vendo e Ulisses quase passa mal diante da reaparição do sobrinho. Alguns familiares ficam sem reação, enquanto outros tentam disfarçar o desespero. Percebendo que perdeu o controle da situação, Pilar muda completamente de postura e finge estar emocionada com o retorno de Heitor, dizendo que sempre sentiu sua falta. Ulisses entra na encenação e tenta recebê-lo com entusiasmo, mas Heitor deixa claro que conhece muito bem a verdadeira face de todos eles. Sem rodeios, ele afirma que voltou para recuperar tudo o que lhe pertence por direito, incluindo a mansão, a joalheria, a herança e todos os bens deixados por Arthur. Para aumentar ainda mais o impacto, revela que pretende se casar com Adriana, garantindo também os direitos dela sobre o patrimônio da família. Pilar perde o controle, expulsa os dois da mansão e diz que não devolverá um centavo sequer. Antes de sair, Heitor promete que voltará e fará justiça contra todos os responsáveis pelas armações. Do lado de fora, Heitor revela que ainda precisa permanecer escondido por algum tempo, pois está preparando uma surpresa definitiva para Pilar e Ulisses. Antes de partir, ele orienta Adriana a examinar cuidadosamente a aliança que ganhou de Arthur. Segundo ele, existe um segredo escondido na joia que poderá destruir os planos da vilã. Mal analisa a gravação existente no anel e percebe que se trata de um número de conta bancária da Suíça. Em seguida, um flashback mostra Arthur pedindo ao joalheiro de confiança que gravasse aquelas informações na aliança para proteger Adriana caso algo acontecesse com ele antes de revelar o segredo. Determinada a descobrir toda a verdade, Adriana vai até a joalheria em busca do profissional que confeccionou a peça. Silvana tenta expulsá-la do local e faz novas ofensas, mas Tiago interfere e permite que ela converse com o joalheiro. O homem confirma que a gravação realmente corresponde a uma conta bancária na Suíça e entrega o envelope que guardava havia muitos anos. Ele explica que Arthur pretendia revelar aquele segredo na noite do casamento, mas nunca teve essa oportunidade. Com a ajuda de Otoniel, Elisa, Mal e dos amigos, Adriana consegue viajar para Genebra. Assim que chega ao banco indicado, apresenta a documentação, informa o número da conta e a senha deixada por Arthur. Depois de todos os procedimentos, uma funcionária revela que a conta possui um saldo de 500 milhões de euros. Sem acreditar no que vê, Adriana decide transferir apenas parte do dinheiro para o Brasil e manter o restante aplicado. A partir desse momento, ela entende que finalmente terá recursos suficientes para enfrentar Pilar de igual para igual. Após retornar ao Brasil, Adriana surge completamente transformada, mais elegante e confiante, mas sem chamar atenção para sua nova condição financeira. Em conversa com o advogado Kleber, ela revela que deseja recuperar a antiga mansão de Arthur. Inicialmente ele acredita que isso seja impossível, porém, ao analisar os documentos do inventário, descobre que Pilar acumulou inúmeras dívidas relacionadas ao imóvel. Kleber explica que adquirindo essas dívidas, Adriana poderá se tornar proprietária da mansão de forma totalmente legal. Sem pensar duas vezes, ela coloca o plano em prática. Algum tempo depois, Adriana surpreende toda a família ao chegar com caminhões de mudança em frente à mansão. Enquanto seus familiares começam a descarregar os móveis, Pilar aparece completamente revoltada e exige explicações. Sem conseguir impedir a mudança, ela chama a polícia e reúne toda a família Brandão, acreditando que conseguirá expulsar Adriana dali. Quando o delegado tenta dar voz de prisão por invasão de propriedade, Adriana reage com tranquilidade e pergunta como poderia estar invadindo uma casa que agora lhe pertence.
Naquele momento, Kleber apresenta toda a documentação comprovando que ela é a nova proprietária da mansão. O delegado confirma a legalidade da compra, deixando Pilar completamente desesperada. Fora de si, a vilã rasga os documentos, mas Adriana revela que aqueles papéis eram apenas cópias e ordena que Pilar, seus filhos e Dinah desocupem imediatamente a residência. Sem alternativa, Pilar é obrigada a deixar a mansão que acreditava ser sua. Enquanto ela e os familiares retiram seus pertences debaixo de muita humilhação, Adriana, Otoniel, Elisa e Mal comemoram a vitória brindando juntos. Depois de tantos sofrimentos, a protagonista finalmente recupera o lugar onde sempre deveria ter vivido e dá o primeiro grande passo para destruir o império construído por Pilar através de mentiras, traições e injustiças. A guerra entre as duas está longe do fim, mas dessa vez Adriana mostra que está mais forte, preparada e determinada do que nunca para recuperar tudo o que perdeu e fazer cada um dos responsáveis pagar por seus crimes.